Bom, agora nós estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio o presidente da Associação Comercial e Industrial de Mococa, Maurício Mazzilli, e também Amélia Queiroz, chefe executiva da Agência de Desenvolvimento Regional Leste Paulista. Nós vamos falar todos os detalhes sobre o Plano Mococa 2050. Maurício, Amélia, sejam bem-vindos aqui ao estúdio do TVD Notícias. É correto falar 2050 da forma que eu falei? Boa noite. E o que é este plano para Mococa? Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui. É correto, 2050, porque é o ano que nós traçamos como meta. E sempre quando nós colocamos uma meta, meta significa alvo. Então é onde nós vamos chegar. Algumas pessoas falam 2050 e outras 2050. Agora, para nós isso não altera nada. O que importa mais é um projeto estratégico, é um plano estratégico para a cidade, onde nós vamos colocar dentro deste plano estratégico todo o desejo da população hoje mocoquense. É um plano para Mococa, para o cidadão de Mococa, e ele terá todos os seus desejos contemplados neste plano. De que forma? Depois a Amélia vai explicar bastante com detalhes. Porém, o que eu posso já deixar resumido, com a participação dele. Se ele participar, se ele estiver presente em todos os chamamentos que nós vamos fazer, ele vai colocar o seu desejo, a sua vontade, para que este plano estratégico ele seja contemplado para Mococa 2050. Agora, somente 2050, porque perguntam para nós. Até lá pode ser que eu não esteja vivo. Não, é um plano estratégico para curto, médio e longo prazo. E o que significa isso? Significa que nós vamos traçar ações que vão ser executadas agora, vão ser executadas no médio prazo e a longo prazo. De tal forma que em 2050 nós conseguimos construir os alicerces que nós precisamos para a cidade, nós conseguimos construir as paredes, colocamos todos os nossos desejos dentro desse prédio. Em 2050 nós vamos ter uma obra magnífica. Bom, a gente sempre fala, fazendo uma analogia, né? Quando uma pessoa pensa em construir alguma coisa, uma casa, por exemplo, ela não começa a construção da casa pelo telhado, né? E sim pelo alicerce, como você disse. E planejar é muito importante para que as ações possam, de fato, ser concretizadas. Esse plano, ele abrange a cidade, o município como um todo, em todos os segmentos, saúde, educação, habitação, ou apenas, no caso, a parte comercial e industrial? Quer falar, Amélia? Quer que eu... Esse plano, ele basicamente ele foca o socioeconômico, né? Logicamente, ele é composto de várias etapas, então nós vamos fazer um profundo diagnóstico da cidade. Então os aspectos principais da questão da saúde, da educação, todos os aspectos que se relacionam ao econômico serão diagnosticados e levantados. Mas o objetivo concreto é discutir a cidade do ponto de vista social e econômico e com o grande resultado, a geração de emprego e renda, a inserção de Mococa dentro de um plano de desenvolvimento econômico do Estado, do Brasil e do mundo, e a valorização do mocoquense enquanto um profissional de valor, de categoria, com bons salários e com boa formação. Bom, atualmente Mococa ocupa uma estatística negativa, né? Perante a nossa região, Mococa, em questão de desenvolvimento, ainda tem muito que avançar. Esse plano 2050 ou 2050, como queiram, né? Ele tem essa perspectiva também de diagnosticar todos esses problemas, montar o prognóstico, as ações que serão tomadas, igual você falou, de médio, curto e longo prazo, mas também poderá ser revisto caso algum evento aí aconteça, por exemplo, uma crise, igual nós pegamos agora, enfraquece, querendo ou não, a economia. Mas ele prevê também essa sustentabilidade para que isso não ocorra? Sim, é porque, assim, olha, nós vamos... Quando você fizer o grande diagnóstico, nós vamos olhar os pontos fortes e os pontos fracos da cidade. Ao identificar os pontos fracos, nós vamos estabelecer ações
que reorganize isso e os transforme em oportunidades. E os pontos fortes da cidade, a gente vai, junto com a cidade, definir estratégias para que ele fique cada vez mais forte. Mas quando você pensa num planejamento de longo prazo, por exemplo, 2050, você está falando em 32 anos. Muitas coisas vão acontecer até lá. Então, esse plano, logicamente, ele vai ter que ser revisto periodicamente, né? Porque a tecnologia está mudando, o mundo está mudando. Mas o que tem de mais importante nesse projeto é a visão estratégica da cidade. Isso é importante até para você buscar investidores. Como é que você traz uma empresa para Mococa se você não sabe dizer para ele o que Mococa é e o que Mococa quer ser? Como é que você vai buscar investimentos para a cidade se você desconhece quais são os seus grandes potenciais, né? Então, há 2 dias nós estamos visitando as escolas técnicas. As escolas técnicas de Mococa são um grande potencial, é um aspecto extremamente favorável, né? E a discussão, a gente conversou muito com os diretores das escolas, né? Que perfil de profissional você hoje está formando, para onde esse profissional está indo, para onde ele vai trabalhar. E você acaba identificando que uma boa parte não fica em Mococa, né? Então, os nossos talentos locais estão saindo, por quê? Por falta de um plano estratégico de organização da cidade no que diz respeito à captação de novos negócios, formação empreendedora do nosso jovem, geração de novos negócios, né? Então, é necessário, sim, ter o plano estratégico, que é o estabelecimento de ações que o poder público, a iniciativa privada, a escola e a população vai fazer ao longo dos anos. Mas que ele vai ser alterado a cada período, sim, porque senão a gente congela e o mundo muda rapidamente, né? Bom, Maurício, nesse sentido, né, pegando um gancho do que a Amélia disse, realmente as escolas técnicas de Mococa são uma grande base de formação. Os alunos saem da sua formação, muitos deles já empregados, né? Há muitos relatos disso, que as empresas, até grandes multinacionais, vêm captar em Mococa os alunos, porque aqui a base é muito boa, o ensino é muito bom. Dentro desse plano 2050, quem serão os agentes que participarão? Essa pergunta é maravilhosa, porque nós estamos ouvindo ela sistematicamente. É um planejamento estratégico escrito por todas as mãos da cidade. Todas as pessoas que têm o desejo de uma cidade melhor, uma cidade pujante, elas têm por obrigação de estar dentro deste planejamento. E aí nós estamos convidando para que dia 16/7, 16 de julho, esteja presente lá no teatro às 19 horas, para contribuir, para levar a sua participação. É um planejamento apartidário, suprapartidário, é um planejamento pela iniciativa privada. Nós temos apoio da prefeitura, nós temos o apoio dos vereadores, nós temos apoio de entidades fortes da cidade e também apoio das escolas, de entidades menores, população mesmo, pessoas individuais estão apoiando o projeto. Por quê? Porque como é algo de longo prazo, nós não podemos ficar preso em um plano de governo, em um plano que nós vamos falar por 3 anos, 4 anos. Para que a gente possa traçar uma analogia, nós estamos falando de um trem. Nós temos o maquinista principal do trem e nós temos os vagões e temos todas as pessoas que estão ali dentro. Então, nós temos como planejamento colocar os trilhos desse trem no chão para que nós possamos colocar para onde queremos que o nosso trem vai. E aí sim, o comandante, o maquinista, ele vai poder levar a locomotiva com todos os mocoquenses, com empregos sólidos, com salários maiores do que são pagos hoje, uma cidade gerando empregos para que todas as pessoas em Mococa estejam empregadas, porque a população, o que ela quer? Ela quer emprego, ela não quer nada assistencialista, ela quer o seu trabalho com o seu emprego, porque isso é o que traz dignidade. E quando nós geramos empregos com alta renda ou com rendas bem maiores do que nós temos hoje, nós estamos falando de um incentivo e um incremento para o próprio comércio. E aí nós temos aquela roda
do bem. Nós temos aquela roda onde o comércio vende mais, nós podemos ter mais empresas vendendo na cidade, nós vamos ter indústrias mais fortes. E como a Amélia disse, quando nós entendemos os talentos que estão sendo gerados em Mococa e nós estamos exportando talentos, nós começamos a entender qual é a necessidade de quais empresas gerar quais postos de trabalho para absorver o talento nosso. E aí nós vamos fazendo a corrente do bem de novo girar. Qual é o nosso objetivo com isso? É que nós possamos ter um norte. Mococa precisa trilhar por este caminho e chegar no alvo que nós desejamos. E quem é esse nós? A população mocoquense. Os pensadores de Mococa, os políticos de Mococa, os empresários da cidade, as pessoas que têm no seu coração a paixão pela cidade e desejam resgatar tudo que elas viram no passado, daquela Mococa pujante, aquela Mococa que era referência na região nossa, e nós fomos ao longo do tempo perdendo isso, como você disse agora há pouco. Esse projeto ele vai resgatar tudo isso. E aí nós vamos colocar isso no papel, porque se só ficar falando vira sonho, e o sonho você não vai chegar a lugar nenhum com ele. A hora que nós colocarmos no papel, por escrito, nós temos condições de poder, através de ações de curto, médio e de longo prazo, obter os resultados que nós tanto precisamos para a cidade. Ou seja, essa é uma união de todos e o objetivo principal é fazer com que Mococa possa desenvolver em todos os sentidos. Isso, é a união de todos. E aí nós falamos de todas as pessoas. Às vezes você está em casa aí e entende, fala, mas eu nunca participei de nada, eu não tenho chance para isso é para um grupo fechado. Não, é para você que está em casa assistindo. E agora que nós estamos falando tudo isso, você está pensando coisas, nossa, Mococa poderia ter isso, poderia ter aquilo. E a gente volta a falar, 2050, muitas pessoas vão falar, mas até lá eu já morri, eu vou estar vivo, eu quero e desejo construir uma cidade para minha filha muito bem, e também para todas essas crianças, adolescentes que estão agora em Mococa, e muitos entendem assim, o que eu vou fazer daqui 5 anos? O que nós vamos fazer é isso, nós vamos dar um norte, olha, você vai ter essa colocação, você vai ter isso de oportunidade. Agora, não depende só de nós, vai depender também das pessoas buscarem as oportunidades, se qualificarem, porque nós vamos atuar em todas as áreas. Qualificação é o essencial. Muitos dizem, Mococa não tem emprego. Tem emprego. Se você bater nas portas das indústrias, das empresas, nós estamos encontrando vagas de emprego. O que falta é encontrar as pessoas que têm aquelas habilidades que as empresas precisam. Sem dúvida. E o que nós vamos identificar nisso? Identificar quais treinamentos precisam vir para a Mococa, quais as parcerias que nós vamos colocar aqui para que nós tenhamos uma mão de obra cada vez mais qualificada para ela poder entrar nessa vaga de emprego que já está disponível na cidade. E aí nós vamos criando o círculo do bem. Bom, parafraseando o Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quais são os resultados, Amélia, esperados com a execução desse plano? Então, olha, é importante dizer o seguinte, o Mococa 2050 ele já começou. O primeiro item que já está em andamento é o Emprega Mococa, que é, na verdade, o cadastramento de todos os desempregados da cidade e a oferta das vagas. Um outro processo que já iniciou é o processo de internacionalização. Nós precisamos mostrar Mococa para o mundo. Então, os resultados, eles já estão acontecendo, né? Então, não é uma coisa que vai ser lá em 2050. Então, internacionalização, vocês devem ter visto aqui, a África do Sul visitou Mococa, se apaixonou por Mococa, a ponto de vai voltar em julho, né, Maurício, para um outro projeto. Empresários de Mococa estão indo visitar a China, quer dizer, tudo isso já é um resultado do Mococa 2050. Isso é bom, né? As pessoas, a princípio, questionaram, mas o que a África tem a ver com Mococa? É justamente esse intercâmbio de conhecimento e de novos negócios, né? De novos negócios, né? Porque a gente optou por alguns países dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Porque são países que já têm contratos e acordos comerciais com o Brasil, fica muito mais fácil e eles estão interessados em conversar com
com o Brasil. Sim. E aí, como você disse, a oportunidade faz a hora, assim, se Mococa sair na frente, se mostrando, se oferecendo, nós passamos na frente de muitos outros municípios que estão paralisados, né? Então, esse também já é um resultado concreto. Então, a China virá, outros países virão visitar Mococa. E a ideia é intercâmbio de informações, intercâmbio de negócios, se Deus quiser, gerar renda para a cidade. Depois disso, a gente começa, a partir de julho, um grande processo, uma equipe técnica vai fazer o diagnóstico, isso que o Maurício falou, que todo mundo vai ter oportunidade de falar, e é importante, nós vamos começar um processo, a partir de julho, chamado consulta pública. Nós vamos nos bairros, nas escolas, nas instituições, nas entidades, em todos os locais, perguntar para a população o que é que você quer para Mococa. Hoje, amanhã e depois, né? E aí a gente pede muito que as pessoas participem. Vai ser um encontro, 2 encontros, 3 encontros, porque na medida em que a gente vai obtendo os dados do diagnóstico, o levantamento, condensando as ideias, a gente volta para a população e fala assim, ó, é isso que está acontecendo, o que você está achando? Ó, o fulano deu essa sugestão, o que você acha? Porque nós vamos ter que chegar num acordo, porque nem sempre o que um acha é o que o outro acha, o que um deseja é o que o outro deseja, mas nós vamos ter que chegar num acordo do que todo mundo quer, porque todo mundo quer o melhor, mas cada um acha uma coisa, né? E aí nós vamos redigir esse plano, o que é de Mococa. Então, em termos de resultados concretos desse plano, ele fica pronto, a redação dele, daqui a 1 ano, né? Então, por que ele demora 1 ano? Porque nós vamos ter que falar muito, né? Ouvir bastante. Ouvir muito, né? E mostrar, voltar, reescrever. E qual é o resultado concreto? Que é isso que o Maurício falou. A linha do trem, nós vamos saber, por exemplo, no aspecto econômico, quais são os setores de negócios que interessam para a Mococa. E aí nós vamos saber quais são as indústrias que nós vamos bater lá na porta e dizer, ó, nós queremos você lá em Mococa, porque Mococa tem isso, 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 que bate com aquilo que você precisa, né? Então nós vamos dar tiros certos na busca do desenvolvimento econômico. Então o resultado, na verdade, é isso. A gente vai saber o que é que a gente quer, né? O que a cidade quer. Bom, e esse vai ser um plano muito discutido, é claro que nós aqui da TV Direta vamos acompanhar e também apoiar com certeza em todas as iniciativas que forem feitas ao longo de todas as etapas. Amélia, gostaria de agradecer muito a sua participação, esclarecimento. Mazili também, muito obrigado, sucesso na condução da Associação Comercial de Mococa. Muito obrigado.